E aí, pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre a regra da cadeia, que é uma regra de derivação que é aplicada para funções compostas. E o que é uma função composta? Bom, uma função composta sempre vai ser uma função de outra função. Por exemplo, se a gente tiver uma função de t, que vai ser igual ao seno de t a décima. Isso aqui, eu posso definir isso aqui como sendo uma função composta, porque se eu fizer uma mudança de variáveis, eu posso definir, por exemplo, uma outra função x, um x que é igual a seno de t, e o y, isso é uma função, né? X é uma função de t, e um y que é x a décima. Então aqui nós vamos ter o y é uma função de uma outra função, porque o x também é função, né? Função de t. E aí eu quero resolver problemas como, por exemplo, derivar isso aqui. Como eu vou derivar isso aqui, que é uma função composta? Bom, eu quero derivar essa função em relação ao t, né? Então vamos imaginar uma variação, né? Uma variação desse meu y, né, que é a minha função, em função do t. Aqui a gente não está fazendo uma derivada, mas uma variação, uma taxa de variação média. Né? Isso aqui, por uma questão de álgebra básica, eu posso definir como sendo a variação de y em relação a x vezes a variação de x em relação a t. Isso aqui é a nossa álgebra, né? Isso aqui é por álgebra básica, que diz que se eu quiser eu posso cortar esses dois, certo? Eu estou só multiplicando por 1. E aí, bom, aqui a gente resolve que se a gente for fazer o limite, né? O limite para ΔT indo para zero, o que acontece? Todos os nossos outras incógnitas são funções de t. X diretamente e y indiretamente, né? Então, todas essas questões também vão ter uma variação pequena. E tudo isso vai virar uma derivada dy dt igual a dy dx vezes dx dt. E aí a gente resolve essa derivada. Né? Então, vamos resolvê-la. Né? Quanto vai dar a nossa f'? Aqui a nossa dy dt, a nossa y é dividido em duas funções, né? Uma função de dentro, que é a x é a função de dentro, e y, que é uma função de fora, né? X a décima. Então, vamos aplicar aqui. Primeiro, dy dx. Quanto é dy dx? É 10x a nona. Vezes dx dt. Dx dt, aqui tem seno, né? Então vai ser cosseno de t. Aí a gente pode aplicar, substituir o x, né? Porque é para deixar explicitamente função de t. Então, quem que é o nosso x? O nosso x é o seno de t. Então, vai ser 10 seno a nona de t vezes o cosseno de t. E aí a gente resolveu o problema derivando isso. Como é que a gente pode lembrar isso? Bom, isso aqui sempre vai ser a derivada da função de dentro, né? Isso aqui é a derivada da função de dentro, vezes a derivada da função de fora, aplicada
nesse ponto, né? No ponto C no T. Né? É uma forma de lembrar. Um outro exemplo, né? Um outro exemplo de aplicação de regra da cadeia se eu quiser derivar a função. Agora a nossa função vai ser seno de 10t. Bom, aqui tem as duas formas de fazer, né? Primeiro derivar a de dentro, multiplicar pela derivada da de fora aplicada dentro. Mas eu vou escrever de outra forma para deixar bem explícito o que eu estou fazendo. Mas se a gente for aplicar direto, vai ficar mais rápido, né? Primeiro, a gente tem a primeira função, que é a de dentro. É a x igual a 10t. E a função de fora, que é y igual a seno de x. E aí, eu quero saber quanto é dy dt. Quanto que é isso? É a mesma coisa que dy dx, né? Vezes dx dt. Vou fazer o dx dt primeiro. Dx dt é 10. Né? A derivada disso aqui é 10. Vezes, e quanto é dy dx? Cosseno de x. Aí, substituindo o valor de x, né? 10 cosseno de 10t. Bom, a regra da cadeia é isso. Né? Ela é aplicável para funções compostas. E aí eu quero fazer o seguinte. Eu vou deixar um exercício. E o meu exercício é o seguinte. Quando a gente está tratando da regra do quociente, que a gente viu nos últimos dois vídeos, é uma regra que não é muito fácil de memorizar. Né? Então, eu quero fazer o seguinte: eu vou fazer vocês desenvolverem ela. A primeira, eu quero que vocês usem a regra do quociente para derivar x ao cubo sobre x mais 1. Mas, lembrando que toda função racional, né? Ela pode ser escrita na forma de um produto, né? Então, a segunda questão é o seguinte: use a regra da cadeia e a regra do produto para derivar x ao cubo vezes x mais 1 elevado a menos 1. Perceba que essas duas funções são a mesma coisa, né? É que aqui eu escrevi ela na forma linear polinomial, né? E aqui está na forma de quociente. Então a letra A e a letra B tem que ser a mesma resposta. E por último, eu quero
que vocês usem a regra da cadeia e a regra do produto para mostrar que a derivada, não, vou escrever assim, tá? Que u x vezes v de x, esse aqui é elevado a menos 1, a derivada disso tem que ser igual à regra do produto. Não, desculpa. Tem que ser igual à regra do quociente. Então, basicamente, eu quero que... e tudo isso aqui é função de x, tá? U linha de x, v linha de x, v linha de x, u linha de x, v quadrado de x. Então, eu quero basicamente que vocês percebam que a regra do quociente não é uma regra que a gente precisa decorar. Porque a regra do quociente ela pode ser obtida através dessas duas regras aqui. A do produto e a regra da cadeia. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.